E aí, tô te ouvindo não. O seu tá mudo. Não, tô te ouvindo Não, não. teve Ih, sim, cara. ih, Pô, ih, desculpa aí, meu amigo. Depois de dar até um acréscimo aí, cara. ih. Foi mal, Não cara. tô não tô te ouvindo não. Problema técnico aqui. Aí, agora eu tô te ouvindo. Chegou, chegou? Pô, Chegou. desculpa aí, meu amigo. Pô, Ah, caso sério. Depois de dar até um acréscimo aí, cara. Na boa mesmo. Vamos que não, vamos. tranquilo. Porque aqui Boa. ele vai contando. Depois eu te mando outro Sim, link de novo. Se precisar, eu te tá mando bom. outro. Tá, beleza. Valeu. Acontece. Pô, Mas tá me ouvindo, né? tô ouvindo sim, tô ouvindo. Show de bola. Tirei Bora aqui vamos, se o Deus quiser. show. Então, Beleza. tava olhando aqui Aham, o THE da Unirio, né? E aí. aham. A gente precisa dar uma martelada boa em intervalos, porque olha aqui, ó. Ele vai perguntar sobre acordes numa forma de cifragem alfanumérica. Tá conseguindo ver aí a tela compartilhada? Tô ouvindo, tô conseguindo. Conseguindo ver, né? Ele, Tô. ele vai. Deixa eu baixar meu retorno aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, beleza. Tô Eu, sim. eu, eu tirei só Aham, a minha voz falando aqui que tá me incomodando. É, beleza. ele vai falar sobre cifragem alfanumérica e sobre função. Então, assim, só que para a gente poder pegar legal aqui, por exemplo, eu deixei separado só para você ter uma ideia, eles trabalham muito com isso aqui, ó, com questões Sei. de análise. Vamos supor, essa música aqui é a música Tom Jobim, Chega de Caramba, cara. Saudade. Meu Ó, Deus. é, ó, Parece ter um dicionário de acorde. eles trabalham muito com MPB, né, e com Aham. músicas populares brasileiras. Não vai pegar Beatles, não. Ah, Beatles tem. Beatles é três acordes só. É, eles não vão trabalhar muito com a prova Popular, assim, né? mais Quer popular. Se dizer, você. Hum. aham. É Não, que tá Beatles aqui. é de uma forma popular, mas não é esse popular didático aí, né? Da Bossa Nova, né? Sim, Bossa justamente, Nova ó. não. Tá até Aham. escrito aqui. Se você for ler, eu dei uma lida aqui rapidinho, e ele fala aqui, ó. Hum, A candidatura deve executar uma música popular ou erudita de até 4 minutos. Recomenda-se peças de autores consagrados que já têm o seu repertório gravado comercialmente, entendeu? entendi. Aham. Então, assim, popular ou erudita. Erudita, pô, internacional também e tal, mas tem que ser, assim, Aham. meio consagrado. Por isso que eles trabalham muito nessa premissa de música brasileira, assim, então eles vão focar muito Entendi. nos exemplos, né? Aí eu só falei isso porque a gente vai ter que pegar legal algumas coisinhas de intervalo para entrar em acordes. Porque em acordes tem muita coisa Entendi. interessante. Então, quando acaba aqui, já é uma preparação para você já dominar essa questão de graus. Vamos supor, chega de saudade, você precisa saber que isso aqui é um primeiro grau, isso aqui é um primeiro com baixo na sétima menor, entendeu? Que Aham. aqui é um segundo com baixo na quinta. Então, assim, tem várias coisinhas aí que a gente precisa dar uma observada, beleza? Aham. Beleza. E aí, você conseguiu ver aí, trabalhar um pouco os pontos fracos aí seus? Como é que você fez É, durante esse período? tipo, tava dando uma olhada naquele livro lá que você me passou de contrabaixo, né? Ah, para leitura, Tava né? dando uma lida ali e tudo mais, e cheguei também a dar uma olhada no Maria Luísa também. É. Tava Maria olhando o Luísa início é ali. padrão. Aham, Maria Luísa é padrão. Se você aham. tentar conseguir o do Burro Mil Médio, vai ser muito bom. Depois tu me passa aí o nome dele para eu anotar, aí eu Tá vou aqui, ó. procurar. Esse da Unirio aqui, Ele tá esse THE, aqui, ó. Lá em cima, tá no ele vai falar, edital aqui, ó. aí, né? Marquei aqui, ó. Ó. Qual o nome do Med, cara? Borro Mil? Burro O nome do Mil. cara é esse? É aqui, ó. É Botar aqui aqui. quando vai especificar a bibliografia, eles botam o sobrenome primeiro. Ó, Sei. Burmil Med. Med Burmil, Teoria da Música, segunda edição, Brasília. Aí tá a editora aqui. Esse livro é Tá. desde 1980. Ah, maneiro, hein? O da É, Maria Luísa também é por aí também, né? Maria Luísa, bem antigo. Sendo que aqui, ó, antigo também. tá com Tem tem uma revisão uma aqui, ó, revisão, né? Uhum. 2013. Então esse aqui eu já não tenho. 54ª edição. Entendi. Mas assim, acredito que seja, deixa eu ver se esse aqui que eu tenho dela aqui, é o 2. Enfim. Mas O que assim, eu tenho é esse aí, que tu tem aí, esse do 2 Maria é. Luísa.
Geralmente é esse. Então tá aqui, ó. Uhum. Esse do Burmil você precisa ter. Eu tenho ele aqui em Tá, mãos, né? Esse você precisa, porque realmente não é só para faculdade, não. É para tudo mesmo. Você, qualquer dúvida que você quiser, ele é meio que um dicionário de música. Ele tem muita coisa lá. E, pô, quase todos os assuntos completos. Só não tem muita história da música. Que a Maria Luísa já tem mais coisa de história da música lá no livro dela. Mas o Bruno entendi, Med tem muita coisa teórica importantíssima, assim, e muito esmiuçado, entendeu? entendi. Detalhado, beleza? Uhum, beleza. Então vamos lá. Aí, queria ver aqui com você aqui, pra gente poder dar uma observada. É, aqui, vamos lá. Ó, a gente precisa baixar aqui. Eu tô seguindo aqui o que tá na Unirio, tá? Tá, beleza. Seguindo o que tá aqui na Unirio. Eles estão falando aqui, ó, sobre essa questão da análise. Ó, ele vai pedir para você dizer que acorde é esse aqui e tal. Então vamos só relembrar e dar uma esmiuçada legal nos intervalos para a gente poder falar alguma coisa de acorde. Então vamos lá. Beleza. A última vez que a gente falou foi sobre as escalas, né? A armadura de clave, não foi? Isso. E aí você Aham. conseguiu entender aquele bloco de, né, que eu falei de 12 Isso. tá, isso aí é mais Som. teórico mesmo. Tá bom. Uhum. É É bem teórico, mais. mas também a gente vai para aplicar na prática também, né? Para poder, né, Uhum, ter a ju- visualização, né? justamente. Pode Então, eu vou, crer. se- vou seguir aqui primeiro, começando pelo da Unirio, depois eu vou para Tá, outras apostilas aqui. Vamos lá. No da Unirio, ele está pedindo aqui, ó, para a gente poder analisar. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Qual é Não, não é acorde, não. Cadê? Aqui. Ah, tá. Qual é o estado fundamental? Aqui é do acorde, eu quero dos intervalos. Onde que eu vi? Aqui. 5. Vamos ver aqui, vamos dar uma analisada aqui. tá. Como se classificam os intervalos A, B, C e D? Então, a gente vai ver aqui. Tem que Vamos classificar lá. cada um. Vamos O lá. intervalo A É tá isso, vai lá. falando só dessas duas notas aí. Aí ele já botou tudo aqui já certinho, cada um. Entendi. Vamos começar por Uhum. isso aqui. Qual o intervalo que a gente tem Tá. entre essas duas notinhas? É um intervalo de segunda maior. Primeiro fala as notas, para você saber que notas Mi, são. mi e fá. Então, e qual é o intervalo entre Então, Mi e aí tem Fá? meio tom. É meio tom, Isso, né? É um meio intervalo tom. de semitom. Isso, tem mais de semitom. Aí qual é o intervalo? A classificação agora. Então, é um intervalo maior, é isso? Eu não sei dizer. Não. Então, no intervalo, a gente chegou a dar uma estudada lá. Você tem que observar a questão de distância. Vamos supor, Mi e Fá é intervalo de segunda, show de bola. Só que mas intervalo de aí, semitom como é é? segunda menor. Ah, tá bom. Beleza. Aí deixa eu te dar uma dica relembrar. Eu já falei com você, mas eu preciso falar. É sempre bom relembrar os assuntos. Nos intervalos, é bom você sempre se guiar pela escala diatônica. Vamos supor. Aí eu tirei o fundo, não tirei agora? É, agora tá dando pra ver de tudo. Tá dando pra ver. Tá. Beleza. Vê se vai sair o som do baixo. Tá saindo aí o som do baixo? Ou tá Tá. baixo, tá baixo ou Tá tá dando pra alto? ouvir. Então, tá baixo, mas tá dando pra ver. Tá dando Tá pra dando pra ouvir. ver, né? Acho que é o cabo aqui. Aham. Tá. Ó, quando você for classificar intervalos, quando você for classificar intervalos, você tem que ir pela escala diatônica. Então vamos supor, a primeira nota aqui não é o Mi? Sim. Mi e Fá. Primeira coisa que você tem que saber, você já vai para a escala maior. Ah, maior, escala maior ou menor, não importa. Vai seguir pela escala maior. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, deixa eu baixar mais um pouquinho. Tá. Dó Tu vai sustenido, pegar a Ré sustenido, armadura e aí? tu vai pegar a armadura da diatônica pra transpor, no caso. Aí Você tu tem que, botou em mi. você tem que se guiar sempre por uma escala diatônica. Então, se Sim. ali está pedindo intervalo de Mi, você já tem que se pensar aqui, ó, Aham. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Beleza. Lá, Si, Dó sustenido. Você já conhece esse modelo aqui de escala, né? Já. Tá? Aham. Eu faço com o dedo 2, eu faço com o dedo um, faço com o dedo Sim. 4, enfim. Sim, sim. Tem outras. São Eu ensino. cinco.
de acordo com o Caged, né, que eu vejo, né, são 5 desenhos de acordo no braço, e depois quando chega na casa 12 para É, frente vai se repetindo. para os meus alunos de baixo, eu costumo ensinar três formas só, começando pelo dedo um, Aham, 2, 4, aham, 2, 4, 2, e ensino pelo aham, dedo 2, que é o básico, 2, 4, 2, 4, 3, 4, e ensino com o dedo 4. 4, 3, 4, 1. Aí aqui tem duas formas, esse, ou tá, 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 dó, aham, dá. Eu ensino para o meu aluno só 2, 4. Mas aqui, como ainda não é aula de baixo, é só teoria, eu tá preciso saber o bom, seguinte: tranquilo. Aham, como você vai classificar esse intervalo? Se ele é Fá natural, e eu estou pensando em Mi, o Fá sustenido é a segunda maior da escala. Então, o entendi. que que o Fá é? A segunda menor. Entendeu? A questão é que lá, por mais que seja remota, é como se eu tivesse aqui, eu se fosse o professor da Unirio e você o candidato. Então, assim, eles já vão sacar se você vai ter uma astúcia em responder rápido ou não. Como é que a gente está treinando, tá tranquilo, não precisa ter pressa não, entendeu? Mas assim, Aham, se preocupa já em tá, tentar olhar como fosse escala para você classificar os intervalos. Então, entendi. E Mi, também, pelo que eu estava vendo aqui, hum, tem a armadura da clave ali, tem um Fá sustenido, né? Então, assim, isso. supondo já que é Sol maior ou Mi menor, Ah, né? não, é verdade. Então, perfeito, perfeito. Ainda aí que o Fá sustenido teria que realmente ser o Não, Fá, na verdade, teria que ser sustenido, na verdade, né? verdade. Então aqui não é segunda menor, aqui é segunda maior. Isso mesmo. Eu nem olhei esse sustenido aqui, Ah, verdade. tá. Não, tá Aham, certo, é segunda maior mesmo. É isso mesmo. Perfeito, aham, perfeito. Ó, você agora falou uma coisa interessante. Fá uhum. sustenido aqui, então qual é o tom? É maior ou menor? Aí, no caso, é o Sol maior, porque o Fá E, sustenido é a e, e, sétima, e, 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 e. né, não? Lembra da Não aula é a passada? sétima do Sol, não? Lembra da aula passada? Viu? Por isso que as aulas são importantes. Ah, tá, entendi. Tem uma notinha ali te O... dizendo, ó. Aham, peraí. Ah, Vai, sim, tenta, sim. tenta lembrar aí. Ó, quando a Ah, tonalidade ela é menor, tem uma notinha característica e tá logo ali, entendeu? antes aí, no caso, que é Tenta ver que o nota é Ré essa. sustenido, né? Justamente. Aí é Ré aquilo que eu falei. sustenido, Quando você. Como é que você entendi. percebe se o tom é maior ou menor? Porque se a escala não tiver nenhum sustenido ali no Na sétimo, sétima, em relação ao relativo menor, né, no em caso. relação ao relativo. Se essa escala tiver Aham. todinha limpinha assim, beleza, aí poderia ser Aí, sol maior. entendi, Por entendi. isso que eles vão sempre dizer, e aí, qual a tonalidade? Maior ou menor? Aí você vai ter que dar Hum, uma olhadinha aqui para observar. Agora, já tem tirando, que ter esse olhar crítico aí. olhar aqui, E tirando outra o que eu. coisa Pode também, falar. na última nota que tu tinha falado, também geralmente é o tom, né? Isso, ele É termina. igual, termina no Mi ali, né? Uhum. Olhei agora aqui. Isso mesmo. Viu? Aham, Por isso que são várias informações que vão se juntando. entendi. Então, Aí por isso que ele já perfeito. perguntou essa questão aí do intervalo aí. O que que Ele eles já botou fizeram? essa casca de banana aí. Que eles fizeram? Eles colocaram uma melodia para fazer várias perguntas. Então, eles, né, Entendi. Aham, circularam ali os intervalos, que vai ter assunto de intervalo. Aí circularam os acordes, que vai ter também aham, perguntas sobre acorde. No caso aqui, eu olhei só para o intervalo lá no início. Aí aham, eu te perguntei, mas na verdade não é segunda aham. menor, não. É segunda maior. Porque, ó, Ah, Mi, beleza. Fá Aham, sustenido, segunda maior. aham, Beleza? beleza. Tá Show de bom. bola. Agora, Show de bola. agora já pensando de uma forma melhor, você já tá sabendo que o tom aí é praticamente um tom menor, né? Aham. Então, beleza. Então, vamos lá. Segunda pergunta deles. Qual é esse intervalo do B aqui, ó? Aí, primeiro você olha a nota e depois você classifica o intervalo. Dá uma olhadinha aqui, ó, nessas Fá duas notas. Então, aí é um Fá sustenido Isso. e um Lá. Perfeito. Aí você tem que agora Fá dizer o e Lá. intervalo. Isso. Aí, no caso, é um intervalo, a distância fica um tom e meio, né? Então, Isso. se fosse uma terça maior, eu assim analisando, né? Uhum. Esse Lá teria que ser sustenido, então. Então, como ele é um Nossa. Lá, fica uma terça menor, né? Perfeito. Aí seria o quê? Terça Uhum. menor. Terça Correto? menor. Uhum. E Beleza. você só vai treinar depois.
Pra tentar olhar de golpe de vista, assim, pô, faço Tá bom. sustenido, É, sol lá, isso aí terça tem que, menor, tem que entendeu? treinar muito, cara. Tem muita Aí coisa para estudar. eu peguei o baixo pra justamente te dar a entender Beleza. que como é que eu penso sem o baixo. Eu tô falando no intervalo, pensando como eu tô aqui com o baixo. O que que eu penso? Faço Aham. sustenido lá. Eu já sei que isso aqui, ó, é uma terça menor. Então, o que que eu faço? Eu fecho os olhos se eu estiver fazendo a prova, ou então se eu estiver respondendo assim, eu já imagino Aham. o meu baixo, faço sustenido lá, terça menor. Pronto, porque eu já estou olhando a minha mão aqui, ó. Estou visualizando a minha Aham. mão nesses intervalos, beleza? Sim, sim, Então é mais ou beleza. menos assim que você tem que pensar. Aí eles Tá vão bom. continuar com as perguntas de intervalos. Vai lá, esse aqui, ó, a, o C. Aí essa nota com essa nota aqui. Rapidinho, esse intervalo aí, ele pode se dizer que ele é descendente? Esse é o O qual? C, o B, o C, no caso, o C. O C é descendente, porque ele tá vindo da Ah, esquerda para a tá. direita, Beleza, então. tá? Tá. Aí, no caso, a primeira nota ali é um Sol, né? Não, peraí, Da desculpa. esquerda É para um a Si. direita, não, É um si, Si. É si, um Si e um Ré sustenido. perfeito. Um Si e um Ré sustenido. Isso. Aí já é um intervalo de terça maior. Aí é Esse, terça maior. Não é não? ele é descendente, né? Quando você classifica Ah, o entendi, descendente, você entendi. pode fazer normal mesmo, vindo lá do si pro ré. Você vai pensar como se fosse do si pro ré mesmo. Descendente. Uhum. Então, aí do Si pro Dó sustenido tem um tom, né? Dó sustenido. E do Dó Sim. sustenido pro Ré sustenido, outro tom. Ó, É. do Si pro Dó sustenido seria um intervalo de segunda maior. Si para Dó sustenido, né? E Ó, aí, mais o Ré sustenido seria uma de terça maior, né? Não? então, o que acontece? Nesses casos aí, que é um pouquinho, aí, como ele complicou um pouquinho, o que acontece? Você tem que pensar também nas regras de inversão. Por isso, quando a gente vai estudar intervalo, a gente vai ter que massificar bastante. Ó, esquece o sustenido, Ah, beleza? Esquece o sustenido. beleza. Tá Ignora ele. bom. Qual é o intervalo entre si e ré? É terça. Não, si e ré. Ou seja, está Ah, vindo lá tá, do tá. si, pê, 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 descendo Tem que pro ré. voltar. Ah, É, entendi. Desculpa. Eu tava indo não, para tranquilo, frente. É, tranquilo. é voltando, né? Voltando, ele é Entendi. descendente. Você está pensando do si lá no É, alto e no pro sim, ré lá sim. embaixo. Qual é o intervalo Bom, só entre o ré? o si é a sétima de dó, né? Não. Então é a sexta. O Ah, si não é tá. a Ah, sétima de tá. O dó? sexto tá certo. De dó, É, sim, né? mas pensa É, pro ré. aí no caso de pro ré é a sexta. Isso, então, o primeiro passo, já tem que olhar que o si é uma sexta de ré, entendeu? Uhum, O que uhum. acontece? Como ele tá com o ré sustenido ali, aí você teria que pensar, sexta, beleza, só o ré. Com o si, ele é uma sexta menor, correto? Só que agora Correto. você tem o quê? Um ré sustenido, E ainda vai meio tom à frente. justamente, entendeu? Ou seja, para ser uma cesta menor, aí olha só como essa pergunta deles aí é um pouco cabulosa. Ré sustenido, beleza? Só que Uhum. agora você tem que calcular o quê? Pro si, é uma sexta, beleza. Mas e agora eu te pergunto, que sexta é essa? Então, aí é uma sexta aumentada, sexta maior ou aumentada? Não, peraí. A nomenclatura certa é. Porque justa é só a tônica, a quarta, quinta e a oitava, são justas, né? Sim, Já a segunda, a terceira, a sexta e a sétima são aumentadas tem aumentado e diminuto. Peraí. essa pergunta deles foi sinistra, hein? Existe o intervalo de sexta natural e Não, aí também. Não, né? intervalo só pode ser maior, menor, se for subir do maior, aumentado, se for descer do Ah, menor, tá. diminuto.
Ah, Então, você pode ter entendi. essas classificações. Então é maior, Natural, então. essas coisas não. Então, vamos ver se ele é maior? Vamos lá. Tô com baixo aqui, tá? Aham, beleza. Deixa eu pegar uma posição melhor aqui. Essa aqui mesmo. Ré Tá bom, sustenido. beleza. Lembra que eu falei? Vamos pensar em escala mesmo, tá? Beleza. O que acontece? Se você fosse inverter o si com ré sustenido, o que que seria um si com ré sustenido? Se fosse inverter, no caso, botar o resto dele primeiro, antes Uhum, do si, sim. aí ficaria uma terça maior, né? Então, se inverteu, ele vira Fica sexta menor. maior. Ah, tá. Quando inverte, fica menor. Tem aquela regra. Eu Pois é. esqueci. Você me Essas falou, é. regras. Pois é, isso aí, A agora a gente está inversão, começando né? a lapidar os assuntos. Agora você vai Sim. precisar dar sempre uma estudada, porque nesses casos você vai ter que começar a raciocinar assim: caramba, se ré sustenido e si é difícil pra caraca, mas. Aí eu, pô, mas pera aí, eu tô olhando aí que tem um ré sustenido e um si. Se eu colocasse esse si ré sustenido lá em cima, ficaria um Aham, si e um ré sustenido, terça maior. Terça maior inverteu, vira sexta menor. Pô, já matou. entendi. É mais ou menos assim, entendeu? Aí Aham, você tem aqui ré sustenido. Se eu fosse fazer uma quinta, seria lá sustenido. Dó sustenido, si sustenido seria uma sexta maior. Si natural seria uma sexta menor. Vê, vê que agora eu estou só te dando um exemplo como se eu estivesse fazendo uma escala de ré sustenido maior. E lá naquela aham, armadura da aula passada, é mó doideira. Não sei quantos sustenidos existem lá nela. Mas aqui, ó, raciocinando, ré sustenido para mi sustenido seria uma segunda maior. E aí tá. Eu vou já meio que adiantar o assunto. Ó. Ré sustenido aham, para lá sustenido é uma quinta justa. Por quê? Ré natural e lá é uma quinta justa, correto? Ré aham. sustenido e lá sustenido, quinta justa. Tô certo? Beleza. Lá sustenido, quinta justa. Eu quero uma sexta maior, lá sustenido, si sustenido. É uma sexta maior. Si sustenido, uma sexta maior. Por que eu tô falando si sustenido? Porque eu tô seguindo a escala de Ré. Ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá dobrado sustenido, Aham, Sol sustenido, Lá sustenido é uma quinta, e a sexta é um Si sustenido. Então, a sexta menor é o Si. Mas você vê, você não tem como ficar pensando nisso tudo aqui, eu estou apenas te explicando. O que você tem que pensar nas inversões. As inversões vão te ajudar bastante a você aham, calcular alguns tipos de intervalos, como esse aí. aham. Então, se a banca te perguntar que Você falou intervalo é esse, que a soma dava sempre 9, né? Da inversão. geralmente dá É, né? 6 e Aham. 3. Qual é a regra de inversão? O maior vira menor, o O menor aumentado vira de minuto maior, o aumentado diminuto e o justo, continua justo. justo. Beleza? Ah, beleza. Então, passamos por essa. E tem mais uma aqui ainda. 4. Que intervalo. Opa, não, é aqui, ó. D aqui, ó. Que intervalo é esse aqui, ó? Dessas duas notas aqui. Agora ele tá pegando o resto de novo, mas ele tá pegando outra nota ali. É, a primeira nota do lado ali é o Lá. Isso. E aí o Ré sustenido. Show de bola. Então, aí se a gente já teve o exemplo de cima ali, que era um Si, né? É Aham. só diminuir um tom aí, né? No caso, o Si era uma sexta menor que a gente viu, então esse Lá é um Lá menor. Quer dizer, Lá menor não, desculpa. É uma quinta. Ah, não, peraí. Pode, pode pensar Sexta. bem. O de Isso. cima foi sexta menor. Isso. Então, seguindo a lógica, sem fazer a conta, só seguindo a lógica ali, seria uma quinta diminuta, né? Mas ali não é si, né? Ali é outra nota. Si é sexta. Aqui Ali não em é cima. si. Essa nota. Você tá vendo D aqui, ó? Não, não, na parte de cima. No exemplo anterior, a gente estava olhando ali, no C. Tá. Aí é Si um é C. sexta. Então, aí a gente Isso. já viu que foi uma sexta menor aí, né? Sim. Nesse intervalo C. Sim. E Agora no aqui D, embaixo? Aqui, ó, no D. Vou então, até como deixar é aqui. um Lá, né? Então diminui um tom, no caso. Um tom. Sim. Diminui um tom. Aí ficaria uma quinta diminuta, então. Perfeito. É isso Ah. aí. Mas isso aí Eu. porque eu já tinha visto, a gente já tinha feito o cálculo pela outra de cima, né? É, O mas certo aí seria fazer a matemática de novo nesse daí, né? eu pensaria diferente. Eu pensaria assim, ré e lá. Quando você for classificar um intervalo, eu aconselho, né? A você fazer calculando a nota.
a partir da primeira que tá embaixo, ó. Aqui não é um Entendi. ré sustenido? Aham. O É a que que eu nota faço mais primeiro? grave, né? É, o que que eu faço primeiro? Eu corto esse sustenido para não me confundir. Aí eu já olho, Tá. ré, mi, fá, sol, lá. Eu já sei que ré e lá é uma quinta justa. Então, Ré sustenido e Lá sustenido Uma também quinta diminuta. seriam. Não, não. Ré sustenido e Ah, se tá, aqui tá. tivesse um Lá sustenido, seria uma Tá. quinta justa também. Porque como é que eu raciocino? Eu raciocino sempre de um intervalo que não tenha nada, que tenha ele padrão, assim, como se fosse já Entendi. meio que natural. Pô, Ré e Lá, quinta justa. Ré sustenido e Lá sustenido, quinta justa. É assim que eu penso. Aí eu olho Entendi. rápido e vejo que ele não tem um Lá sustenido. Ou seja, se não tem um Lá sustenido, ele diminuiu. Se fosse Lá sustenido, seria quinta justa. Se eu tirei a quinta justa e diminui meio tom, aí eu, pô, quinta diminuta. Beleza. Então seria um Ré sustenido e um Lá. Aí vem aquela parada. Quando eu falo pra você, tem muitas técnicas e muitas formas de macete de você sacar intervalos. Poxa, se eu imaginar um Ré sustenido e um Lá, eu pensar no baixo, ó, isso aqui é o famoso trítono, que é uma nota de diminuto. Esse intervalozinho aqui, ele usa muito, né? Não sei se você já viu quando a gente vai fazer exemplo, tá tocando uma música em... Ele... Aí, no Oi? caso, tu tá usando aí a oitava de Lá, né? É, aqui eu tô fazendo Ré sustenido e Lá embaixo. E o Lá embaixo, aí ficou a terça ficou como... Ficou na inversão aí, né? Isso, justamente. Se Uhum. fosse Inversão invertido, de terça. aham. Pode inverter a terça, a quinta e a sétima, né? Então, se você inverter aqui, não, aqui eu tô falando só de intervalo, não tô falando de acorde, não. Tá Aqui bom. só intervalo. Se eu pegar o Aham. Ré sustenido e o Lá, intervalo de quinta diminuta, entendeu? Se eu pegar Entendi. aqui o Lá e o Ré sustenido, quarta aumentada. Sim. Tudo tem lógica. Eu tava até dando uma olhada aqui por causa desse negócio do 9 que Do 9? 5 com 4 dá 9. Ah, tá. Se de um para outro é 5 quando inverte tem que ser 4, né? Tem que ser 4, justamente. Pode crer. Mas eu tô Aham. falando assim, se eu fosse calcular esse intervalo, eu colocaria Entendi. mentalmente o baixo e Entendi. sabendo que o resto sustenido no baixo tem um lá aqui, ó, eu já imaginar realmente que teria que ser um acorde, um intervalo diminuto. Isso aqui é muito Entendi. usado para você fazer passagens, por exemplo, eu tô tocando música em sol. Aí eu quero fazer um mi maior, esse mi maior, a gente costuma puxar aqui, ó, entendeu? Aí ele usa justamente esse intervalo aqui para você cair no lá menor. Ré, Ré com sétimo. Ó, intervalo. Aham. Ou seja, quando você saca intervalo, você vai aplicar, cara, para tudo, para corte, para frase, para tudo. Isso aqui, cara, Aham. eu uso demais. Tem muita música que. Aquela música famosa, você conhece? Eu encontrei a Carolina. Aham. Conhece? Bebeto. Ó, é Bebeto. Era a menina que me fez ganhar. Agora, naquela noite dormindo. Se tu Ah, usar isso pode aqui no crer. baixo, eu que não Aham. peguei quando andava. Vai, galera, refrão agora, ó. Aham. Ah, você não fica tocando só o simples, entendeu? Entendi, Então entendi. você vê que o intervalo de minuto e entre outros, cara, você vai usar para sua prática também musical, beleza? Show de bola. Então, Entendi. aqui na Unirio em si, de intervalo, foram essas quatro perguntas. Então você teria que, ó, já olhar aqui direitinho. E tem mais um detalhe, né? Teria que só observar a armadura. Ainda bem que a gente, né, sabe que estava em Mi menor. Tem gente que ia se enrolar Aham. se não tivesse Aham. armadura. Aí, ó, aquela sua dúvida e a aula de semana passada. Em que nota terminou esse trecho? Foi Mi. Tá vendo? Aham. Eles sempre vão fazer isso. Vai Entendi. sempre colocar um trecho que tem a ver com a teoria. Por isso que na Sei, música sei. popular talvez não terminasse em Mi, terminasse em Sol, em Si, em Ré sustenido, seja o que for. É, Mas, aham. pô, entendeu? Um Ed Mota terminaria não em Mi, né? Aqui, Ed Mota terminaria aqui, ó. Ah, na nona, na sétima maior. Então O depende cara, do que. mas aí esses malucos aí de moto, esses caras assim virtuosos, ele já faz de propósito, né? Aí ele faz Ele faz isso aí de de acordo propósito, com o para estilo fugir dele.
E também faz para fugir também um pouco do convencional, acho que para dar um Sim, brilho também a mais, né? sim. Mas o que Jorge. eu vejo aí, as músicas, por exemplo, Beatles, nessas músicas bem popular assim de rock, né? Uhum. Acabam geralmente assim mesmo, com o tom da música. Pois é o popular. Geralmente. Jorge Uhum, Vercillo da vida, um Djavan, eles vão fazer do jeito que eles quiserem, entendeu? uhum. Por isso que eu Aquele falo, João não tem. Bosco, né? São boas, que a gente vai ficar aqui o dia todo falando de vários caras aí, Uhum, internacional também, muita coisa. Por isso que aqui na teoria nós temos que só se atentar entendi, aos detalhes teóricos que vai te ajudar e depois os intervalos vai te ajudar a você levar para a prática no instrumento, baixo, guitarra, violão, qualquer instrumento, beleza? entendi. Aí vamos lá. E tem uma de solfejo aí, né, cara? Tem. Eu Aí eu tô. fiquei com aquele negócio na cabeça que tu falou, que quando tu vai solfejar, tu pega, tipo, vamos supor que o tom da música é lá. Aí tu Sim, primeiro tu acha lá na escala de dó, tu dó. acha o lá dentro do dó, né? Aí depois é que Isso. tu pega esse grau aí, né? Que no caso do lá é o sexto, né? Aí tu pega o grau ali e faz a escala a partir dali, né? Eu Daquela faço música que assim. fez. Eu tenho. Para isso, você tem que ter o dó na cabeça. Ah, entendi. Eu não tenho, não. Dó. Ó, tô com o dó na cabeça. Entendeu? Uhum, Para esse macete que eu tenho, tem que ter pelo menos uma nota na cabeça. E entendi, praticamente é o dó, entendeu? entendi. Aí você quer achar o lá maior. Como é que eu vou achar o lá maior? Eu faço assim, eu vou subir na escala, vou tocar sem o instrumento. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Achei o lá. Aí para eu saber a escala maior de lá, quando eu acho lá, encontro a nota lá, eu particularmente faço uma escala maior descendente para eu poder me situar no tom. Lá, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. Achei. Entendeu? Uhum, Não se preocupa, pode ficar um pouquinho no coma, como ficou agora. Isso aí é normal. entendi. Você só precisa ter a noção da nota. Uhum, Aí, ó. Lá, si, dó. Aí já achei. Então, se a música estiver em lá maior, beleza. Mas se ela estiver em faixa de menor, lá, sol, fá, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá. Então, esses detalhes são importantes porque você precisa saber. Tá ouvindo baixo? o baixo não está muito definido, não. Tá um pouco assim fora de foco. Agora melhorou, melhorou. É o cabo. Melhorou. Show, é o cabo. Então, assim, Uhum. esses detalhes é para isso, ó. Eu até ia. Eu vou te mandar o link daqui a pouquinho, tá? Que já deu um minuto aqui. Tá, Ele vai terminar, mas valeu. vamos lá, vamos continuando. Tá Aqui, bom. ó, isso é uma aula muito importante, solfejo mesmo, porque assim, você vai ter que treinar o solfejo. Olha o solfejo que eles Uhum. botam. Eles não botam Porque solfejo. isso daí já vai englobar tudo, né, cara? Por exemplo, aí eu já Tudo. tô vendo aí dois sustenidos, entendeu? Isso. Aí eu já E tô aí? vendo que é um ré. Ou é Provavelmente ré sim. ou é si menor. Como não tem Ou nenhuma como notinha, não tem nenhum acidente fora esse aí, supõe que é o ré maior, que é você, o ré maior. você já pode, ao invés de ficar procurando acidente, você já pode olhar o último compasso. Beleza. Ó, o último compasso Entendi. termina em que nota? Termina em ré. Entendeu? Aí depois que você olha já o último compasso, você só dá uma conferida assim de golpe de vista pra ver se tem algum sustenido ali. Como não tem, ó, provavelmente o tom é Ré maior. Beleza. Entendeu? Aí a Tá gente bom. pode dar uma olhadinha nesse solfejo já já, quando eu for mandar o outro link. Ó, mas o que eu tava falando, ó, eles não botam 4x4 não, olha só, eles são o Caraca, seguinte, ainda tem essa. ó, três Ainda por tem oito essa. Ainda tem essa. Eu três fiquei por oito pensando aqui em começar a contar na minha cabeça, fazer um andamento aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Mas aí Olha o já. compasso. Não, mas olha só, rapidinho. Sim, Esse 3 por 8 aí. sim. Aí vamos supor. Eu vou pensar num quaternário, só que aí dentro do quaternário eu boto três. Por exemplo, eu vou contar assim, ó. Tipo metrônomo, né? Uhum. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. O metrônomo vai estar fazendo isso. Só que aí, dentro desse tempo, eu faria um, dois, três. Um, dois, três. Seria isso? Você não poderia pensar no quaternário a princípio, entendeu? Porque, embora ele esteja em compasso composto ali, 8, 2, 4, 6, 8, a ideia é você já mentalizar três tempos, mas Dentro pensar que você do. tem duas notinhas para cada um tempo. Um, dois, três. Tá. T, É, T, 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 entendi. T.
Porque ao Teve, invés né? de ser uma semínima, o quatro por quatro vamos supor que seria uma semínima. Sim, No caso desse aí, seria uma colcheia, é isso? colcheia. Porque Ah, você vai ter entendi. que ter na cabeça, na mente, o denominador, que é o 8 ali. O 8 Entendi. significa o quê? Simboliza uma colcheia. Duas vezes mais rápido do que o quaternário, Ó, né? Quaternário seria um, dois, três, quatro. E esse daí, oito seria seria tá, 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 tá. então, É teve uma dobrado, né? Não, então, teve é dobrado, essa é a palavra correta, mas rápido e lento não. Aham, Eu tive uma professora na faculdade que ela puxou minha orelha com isso aí, porque ela aham, falou: "Não pode assimilar as figuras com rápido ou lento". O 3 por 8, por exemplo, ela falando para mim, o três por aham. oito ele pode ser super lento, ele pode ser super Ah, rápido. sim, Então, assim, entendi, você não pode entendi. assimilar uma figura rápida, a semina é mais rápida, a coxinha Ao é mais lenta. andamento, no caso, Não né? pode. Você Entendi, só precisa o que você falou antes, aí tá correto, subdividir. Você precisa entendi. subdividir. Aí você está certíssimo. Ó, Uhum, eles de cara também já colocaram o andamento ali, ó, 60 BPMs. Tá vendo entendi. aí? O Nem tinha 60? reparado, né? Eu tô vendo, não tinha Eles reparado, não. botaram 60. Então, Aham. assim, não é que você tem que acertar o BPM, mas se vai que eles pedem, ó, Eles já aqui, botaram até a figura que é colcheia ali, né? colcheia. Colcheia em 60 ppm. Que simboliza que esse 8 é referente à colcheia. O que que você tem Entendi. que imaginar aí? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Três, Assim, três, três. entendi. Agora, Três. ó, isso Entendi. aqui pode ser uma semínima, pode ser uma colcheia, ó. Depende. Depende da minha hora. Se eu fosse fazer um, dois, três, você ia falar, pô, isso aí é uma semínima. Quem disse? Pode ser uma colcheia, só tô fazendo o quê? Lento. Tá É, entendendo o o que eu tô querendo andamento tá dizer? mais lento, O andamento não Uhum, interfere na qualidade da figura. entendi. Isso é muito importante. Por isso que é Então, bom sempre estar estudando com metrônomo também, né? Para ter essas sim, noções aí, que aí bota a música um pouco mais lento, né? O BPM sim. para baixo, ou então mais para frente, sei lá, só para poder treinar em Uhum. velocidades diferentes e também treinar essa questão aí da matemática mesmo, né? Isso, isso, isso. Eu vou te mandar Uhum. aqui o outro link, que vai terminar aqui agora. Tá bom, Aguarda aí que eu vou valeu, te mandar. tá tranquilo. Calma aí, cadê?